O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisam, muito antes que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, os que aqui estão, os que acompanham pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, lembro que nosso Senhor hoje toca num assunto que diz diretamente a todos nós na nossa vida espiritual. Principalmente quando nós sempre queremos estar em oração, em súplica, em adoração a Deus. Não por acaso estamos na quinta eucarística, adorando o Senhor. A Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, numa adoração, ela é um prolongamento da missa. É um prolongamento da ceia do Senhor. E nós adoramos, professamos nossa fé, rezamos, pedimos. E Deus tem feito maravilhas em nossa vida. Hoje, Jesus, no mesmo pensar, lembra que ele disse: eu não vim abolir, eu vim para dar pleno conhecimento? É a mesma lógica. Se nosso Senhor falou ontem da importância da esmola, do jejum e da oração, hoje o evangelista Mateus reserva um trecho maior sobre a oração. E nosso Senhor foi o modelo de oração, o mestre da oração, o exemplo de oração. E por isso, ele é tão mergulhado na intimidade com Deus, oração como intimidade, que ele nos lembrou rezar sempre e nunca desistir. Quando ele diz esse evangelho, ele está comparando com a oração dos pagãos. No Antigo Testamento, se nós lembrarmos de um profeta, o profeta Elias, se você lembrar logo depois que Jezabel, ele se indispôs, ele estava com os falsos profetas, os profetas de Baal. E ele lançou um desafio. Que desafio foi esse? Os profetas de Baal sacrificaram os animais, os bois, as aves, os carneiros,
E Elias disse: coloque em cima de uma pilha de madeira. Eu também farei o mesmo. Segundo, cavem em volta um buraco circular. Eu também farei o mesmo. Peguem água, vários baldes de água, e joguem em cima da lenha. Eu também farei o mesmo. Agora rezem. Aquele que Deus manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. Os falsos profetas de Baal começaram, e diz que passaram o dia inteiro gritando, clamando, pedindo, suplicando, mas nada aconteceu. E quanto mais gritavam, mais eufóricos ficavam. Elias, por sua parte, não tendo sido bem sucedido, os profetas de Baal, ele fez uma prece. E nesta prece, assim que acabou, desceu fogo do céu. Em Jesus estava muito forte isso, uma referência bíblica. Se olharmos para Jesus na oração, quando vinham os endemoniados, quando vinham os paralíticos, mesmo na ressurreição de Lázaro, Jesus nunca apelou para gestos extraordinários, gestos fantasiosos, miraculosos, não fez nenhum sinal estrambótico. Ele às vezes dizia: vai, tua fé te curou. Às vezes tocava, às vezes segurava na mão, nunca chamava atenção sobre si. E quando ele disse diante de Lázaro: Pai, eu não peço isso por mim, mas por eles. Lázaro, vem para fora. Foi isso. Uma forma diferente de rezar. Uma intimidade com Deus. Uma certeza, uma fé, uma confiança. Então, quando Jesus diz assim, esse é o contexto. Quando rezardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, lembrando os profetas de Baal, que pensam que serão ouvidos pela força da palavra. Aqui está o detalhe. Não é que não podemos rezar comunitariamente, cantar louvores, rezar em voz alta, não é isso que o Senhor está falando. Mas Ele está questionando onde colocamos a segurança das nossas orações, na palavra que pronunciamos ou no coração que reza. Se falamos bonito, com gramática correta, com português impecável, com toques de poesia, com pitadas de erudição, isso não importa para Deus. O que importa é aquilo que se coloca diante de Deus com o coração puro e sincero. É aquilo que vem antes da palavra. A fé, a confiança, a intimidade. Não é que o Senhor está abolindo momentos de culto, momentos de adoração, de efusão, de alegria, não é isso. Mas Ele está dizendo que tudo isso não tem sentido se aquilo que colocarmos diante de Deus não brota de um coração fervoroso, de alguém que realmente confia no Pai, que se joga no Pai, que se derrama no Pai. Por isso muitas vezes Ele dizia: tua fé te salvou. Palavras sem fé são palavras. Orações sem fé são fórmulas, como qualquer outra fórmula. Qualquer. Versos, refrões.
É isso que o Senhor está questionando. Quando nos colocamos em oração, por isso que é importante o quê? Alguns pontos importantes para a oração. Aquilo que Santa Teresinha nos lembra, na sua dificuldade de rezar. Eu não sei se eu coloquei neste livro, não foi, acho que foi no anterior, lá na sua História de uma Alma, ela dizia que às vezes os longos períodos de oração, no começo davam uma certa dificuldade, e ela dá uma dica. Ela diz: eu sempre penso que estou diante de alguém. Olha que bonito e prático. Estou diante de alguém. E quem está diante de mim é divino. E esse divino é Jesus. Então, quando me perco na oração, eu apenas me lembro e convido: o Senhor está aí, Jesus? Eu sou tua convidada. Continuemos a oração. Dica simples. Por isso, História de uma Alma, pequena via, que às vezes a gente se perde e nós temos que sempre voltar ao ponto. Mas é assim. Um bom pregador é aquele que começa uma pregação e não deixa de amarrar os pontos. Não deixa as coisas soltas. Tanto que quando começa a acontecer isso, oh Deus, maior preocupação, começou o Alzheimer. Quando alguém começa um assunto, mas é verdade, começa um assunto, não lembro mais o que eu vou falar, puxa vida, esqueci. A gente já começa a ficar preocupado. Dislexia, Alzheimer, perda de memória. Tem várias razões. Eu diria que na oração a gente comete muitos Alzheimers. A gente começa a rezar e esquece com quem? Com quem que estamos falando? Então essa primeira parte eu acho importantíssimo. Por isso requer, quando a gente vai se propor ir na missa, chegar um pouco antes, você vai numa adoração, se concentrar, evitar as coisas que nos distraem, evitar as coisas que levam a nossa atenção para outro foco, porque nós estamos na presença do divino. Não é a fórmula, é a fé. Não são as palavras, é o coração. Essa é a mensagem de Jesus. E logo depois, diferentemente dos outros, Mateus difere, Jesus dá uma fórmula, aí sim, uma fórmula de oração. E é uma oração fortíssima, onde ele coloca: quando rezardes, dizei Pai Nosso. Veja, Jesus já começa mudando. Depois ele vai dizer Pão Nosso. Quando ele diz Pai Nosso e Pão Nosso, ele está mostrando e fazendo uma correção. Que as nossas orações podem ser muito egoístas. Que talvez aqui um dos critérios para sermos atendidos é aquilo que ele predispõe. Que esse Deus não é só meu, não é particular, que as minhas orações não podem ser só por mim, a dimensão da intercessão. Pai Nosso, Pai Nosso, cuide da pandemia, porque todos nós estamos passando dificuldade. Senhor, eu estou desempregado, dai o pão nosso, porque como eu, mais de 14, quase 15 milhões de pessoas também estão desempregadas. É impressionante que nosso Senhor, quando vai ensinar,
ao fato dele não usar a primeira pessoa do singular, mas o plural, é uma oração comunitária. Por isso, mal interpretada a primeira parte, como é que se interpreta a segunda? Mas essa correção nosso Senhor faz. Pai nosso, pão nosso. E começando com o Pai Nosso, já está praticamente marcado que o outro é meu irmão. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Isso reflete no Pai Nosso. É claro que o tempo não permite que eu vá avaliando todas as invocações do Pai Nosso, todas as petições. Hoje não é o momento para isso, mas eu vou dando elementos para que depois você reflita o Pai Nosso. É a oração que faz parte tanto da missa, quanto do terço que a gente reza. Esta oração que nosso Senhor disse, querem rezar, é assim que reza. Santificado seja o teu nome. Nas minhas ações, nas nossas ações, no nosso modo de viver, na forma que nossa comunidade se estrutura e procura viver o Evangelho, que isto santifique o teu nome, que a igreja santifique teu nome, que o mundo santifique teu nome. Nosso Senhor muitas vezes, Senhor, chegou a hora de ser glorificado. Jesus glorificava o Pai. Se você procurar na Bíblia, muitas e muitas vezes, Jesus diz, para que tu sejas glorificado. É uma preocupação que nós temos, deveríamos ter, glorificar o Pai. Vou dar um exemplo. Quantos filhos, existe uma preocupação de não fazer feio para o pai. Uma filha, não envergonhar o pai, é ou não é assim? Que a gente quer ser motivo de orgulho para o pai. Que a gente quer que os pais olhem para a gente e diz, puxa vida, porque senão causa desgosto. Uma sensação de frustração, de não ter educado bem, porque os filhos se perderam. Claro que tem muitos filhos que não se preocupam com isso, mas deveria ser, porque faz parte do honrar pai e mãe, causar satisfação ao pai, orgulho ao pai e à mãe, com Deus também. Senhor, que a forma de viver glorifique o teu nome, que eu seja orgulho para ti, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta frase nós precisamos repetir, mas não só por nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Senhor, se eu puder, eu vou ajudar o outro ter. Se eu puder, eu vou dividir o meu pão, para que não falte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não de uma vez, Senhor. Lembre que o maná apodrecia. Jesus também tinha claro isso. E por que cada dia pedir o pão? Por que cada dia pedir a comida? Para lembrar que amanhã o Pai me dará mais. Uma criança, quando ela vai no café da manhã, ou ela vai pegar alguma coisa, ela não fica calculando se amanhã vai ter, porque ela acredita, o Pai vai dar. Uma criança, quando vai tomar uma mamadeira, ela não pergunta, ô mãe, amanhã tem mais? Ela sabe que amanhã vem, porque o pai na terra, a mãe na terra, vai fazer de tudo para ter, não vai deixar os filhos com fome. Então não deixa de ser um ato de providência, de confiança na providência divina. Do contrário, o que a gente faz? Nós queremos, não é o pão de hoje, nós queremos o da vida inteira. Aí, o que acontece?
o acúmulo, o desperdício. O pão acumulado na mesa de um é a carência do outro. Essa cultura nós precisávamos tirar. Essa cultura do acúmulo, do que amanhã não tem. Você sabe que pessoas que, de modo geral, por favor, não se ofendam. Pessoas que na vida às vezes passaram fome, quando tem um pouquinho, na vida sofreram ou não tinha, depois na vida, se não se reeducar, se tornam acumuladores. Mas nós temos um Pai que não deixa faltar nunca. Impressionante, porque os que mais têm hoje, mais quer, não se satisfaz. Por isso é profético esse pedido de Jesus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui começa: perdoa as nossas ofensas, Pai, nossas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que Jesus, Ele não ensina uma fórmula de oração, é mais do que isso, um modo de viver, um modo de ser cristão, um modo de ser discípulo. E é tão forte isso, tão forte, que Ele continua no final ainda esclarecendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no final ainda Ele diz: de fato, se você perdoar as pessoas, Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Jesus falou. Ora, então significa que o perdão é difícil? Sim, é uma verdade, é um desafio. Mas a mesma lógica funciona nas outras petições. Ele enfatizou esta, mas não vale para as outras? Vale. É a mesma lógica. O positivo e o negativo, o contraponto. Depois termina: não nos deixeis cair em tentação. Que tentação? Qual o conceito que temos de tentação? A tentação de não viver o Pai Nosso. A tentação de querer fazer de Deus Pai meu. A tentação de pensar só no pão meu. A tentação de não ser um filho que orgulha a Deus. A tentação de vivermos o contrário do que Ele nos ensinou. Essa tentação é maior que às vezes as coisas pequenas. Você sabe que às vezes nós, não que não seja importante, nós fazemos e compreendemos coisas tão pequenas, tão picuinhas na nossa vida, como pecado, que não entendemos pecados muito mais implicantes. Às vezes nosso conceito de pecado é tão pequeno, e damos tanto valor a isso, que esquecemos o pecado maior, enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Hoje nós estamos, dai-nos, Senhor, as armas da fé, livrai-nos do mal, São Bento. E o Senhor nos apresenta um grande intercessor, São Miguel Arcanjo. E quando eu penso em São Miguel Arcanjo, eu penso na grande batalha que ele teve no céu. Quando os anjos se rebelaram contra Deus, anjos, da mesma natureza, tal qual Miguel, Gabriel, Rafael, Lúcifer. E por inveja, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal.
Por vaidade, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. E inveja, segundo os grandes teólogos, de Cristo. Eles sabiam que Cristo se encarnaria. É uma inveja do Filho amado. Então não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Quando eu penso em São Miguel Arcanjo, Senhor, me ajude a não me rebelar contra Deus. Primeiro, porque, meu filho, se um arcanjo perdeu e foi colocado no inferno, por que nós, miseráveis que somos, vamos lutar contra Deus? Jacó lutou contra Deus, foi marcado na coxa. Por que lutar contra Deus, se Deus não é nosso inimigo? Mas São Miguel Arcanjo, que continua a levantar a espada e o escudo para os bons, para os que querem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o vosso reino. Quem luta contra o reino, não adianta. Não adianta pedir ao arcanjo Miguel. Um pedido contrário à vontade de Deus, nós não vamos ter o arcanjo Miguel nos defendendo. Não é que seu arcanjo Miguel defende em tudo. Defende quando é do interesse de Deus. Então não é de fazermos uma pergunta. O que pedimos, o que vivemos, o que buscamos, está na vontade de Deus, é de interesse de Deus, é de antecipação do reino? Há causas e batalhas que travamos que Deus não está na causa. Eita, padre, mas aí confundiu. Confundiu não, meu filho. Simples assim. São Miguel Arcanjo tomou um partido, o de Deus, contra Lúcifer. E nós? Que o Senhor nos ajude. Amém.